Boa tarde, nono ano. Vocês que optaram, né, pelas aulas remotas. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos estudar a página 6, tá certo? Viver não é preciso. Deixa eu só passar aqui o slide. Viver não é preciso. Então, como vocês viram na última aula, né? Esse conteúdo ele vai estar relacionado com as grandes navegações. Então, como nós estudamos na última aula, navegar é preciso, nós vimos que o preciso, né, essa palavra preciso, ela traz o sentido aí de necessário para aquele contexto, né, da última aula que nós estudamos. E nessa aula, novamente, vai aparecer essa palavra, preciso, viver não é preciso. Então, quando a gente olha assim, né, logo de cara, o que será que a gente vem à cabeça quando vê essa frase, né? Viver não é preciso. O preciso, a palavra preciso, ela traz o sentido de necessário, de urgente, exato, de certo, definido, claro, categórico, terminante. Ou seja, nessa nossa aula, né, o contexto aqui que a gente vai abordar, em viver não é preciso, quer dizer que, na verdade, viver não é exato, não é certo, não é algo definido. Ou seja, a nossa vida, ela não é algo que vem já pré-determinada, algo que nós sabemos o que nós vamos viver, não é isso? Assim como as grandes navegações. Quando eles se lançavam ao mar, os marinheiros, né, eles não tinham noção do que eles iam encontrar à frente. Então, para eles, né, principalmente, a vida não era precisa. E viver naquele momento não era algo preciso, ou seja, não era algo certo, exato, porque eles não tinham certeza de nada. Então, a realização das grandes navegações, ela indica que nos séculos XV e XVI, alguns europeus acreditavam na existência de novas terras, para além da imensidão do horizonte. E foi em busca dessas novas terras, dessa novidade, né, do novo, que eles, mesmo assim, com todas as dificuldades, eles se lançaram ao mar. Além, em busca desse novo horizonte, desse horizonte que estava além daquilo que eles podiam, né, enxergar. Então, no entanto, podemos supor que, apesar do desejo de conhecer esses territórios, os navegantes também temiam que pudesse encontrar na vastidão dos oceanos e depois de atravessá-los. Então, não é que eles fizeram isso sem pensar, né? Eles tinham a noção de que eles não sabiam o que ia encontrar. Eles não tinham certeza daquilo que eles iam viver. Então, mesmo tendo todo esse desejo, essa imensidão, essa curiosidade de ir em busca, de ir além, eles temiam o que poderia acontecer com as suas vidas. Então, não era preciso. Nada ali era algo exato, certo. Era tudo algo que poderia acontecer sem eles terem a menor noção. Então, a intensidade desse temor pode ser imaginada se considerarmos as representações de feras e monstros frequentes nos mapas produzidos até o século XVI. Em 1539, por exemplo, o cartógrafo sueco Olaus Magnus publicou na Itália uma obra denominada Carta Marina. Ela continha um mapa dividido em 9 partes da região altamente conhecida como Escandinávia. Esse mapa ele trazia, além das representações dos territórios, diversas imagens de criaturas monstruosas. 5 anos depois, o cartógrafo alemão Sebastian Muster produziu uma obra em 4 volumes, denominada Cosmografia Universal. Nela, entre outros assuntos, reuniu figuras de monstros e feras terrestres ilustrados em diferentes partes da Carta Marina. Essa carta aí, uma parte, esse trecho, né? Vocês podem ver aí na tela de vocês, tá certo?
essa partezinha aí saiu desses mapas. Os mapas que eram produzidos ali, né, no século XVI, ou seja, eles não tinham conhecimento do mar, eles não tinham conhecimento de terras distantes, além daquilo que eles já tinham vivido, que eles já tinham percorrido. Então, o que restava mesmo era o medo, era o temor. E isso levavam essas pessoas a criarem imagens de monstros, de criaturas horrendas, né? Que eles poderiam encontrar no mar. Então, os mapas eram sempre retratados com essas figuras, porque eles tinham medo, eles tinham temor daquilo que eles iam encontrar no mar. Então, como eles não sabiam que existia para além do horizonte, né? O horizonte ali em que eles conseguiam enxergar, esses novos horizontes que eles se lançaram ao mar para encontrar, eles retratavam como eles imaginavam que era. Então, vários mapas eram retratados dessa forma aí que vocês estão vendo. Um mar cheio de criaturas horríveis, cheios de criaturas míticas, né, de monstros que iam destruir todas as embarcações, iam matar todos os tripulantes. Então, era assim que eles imaginavam o que iam encontrar para além desse horizonte. A gente sabe que o mar não existe essas criaturas, hoje a gente sabe disso, mas eles não sabiam antes. E mesmo imaginando que eles poderiam encontrar criaturas como essas, eles não tiveram medo de ir em busca daquilo que eles tinham curiosidade, ou seja, do conhecimento, do novo, né? Então, por isso que para eles, assim como para nós hoje em dia, viver não era preciso, não era exato, não era certo, tá certo? Então, ainda que duvidemos da existência ou das características de alguns seres representados na imagem, é possível compreendermos os sentidos dos marinheiros, sentimentos dos marinheiros, no início da modernidade. Afinal, o que pode ser mais amedrontador que o desconhecido? Então, era o desconhecido, era o medo do novo que fazia com que eles pensassem, imaginassem que existiam essas criaturas, certo? Então, o que pode haver além daquilo que conhecemos? O que existe além daquilo que nós já sabemos, daquilo que nós não sabemos que existe, né? A nossa vida, a gente sabe até um determinado ponto, até onde a gente viveu, ou seja, até hoje, como é a nossa vida. Mas a partir de amanhã nós não sabemos, porque viver não é preciso, né? Não é exato. Então a gente não tem conhecimento, assim como esses marinheiros não tinham conhecimento do que eles iam encontrar lá além do horizonte. Então, velho em novas roupagens, será que é isso? Ou seja, aquilo que nós já vivemos de formas diferentes, será que é isso que a gente vai encontrar no nosso caminho à frente, né? Em novos horizontes? Algo absolutamente novo? Será que tudo que nós vivemos sempre será algo novo? Ou algo que jamais poderíamos sequer imaginar? Ou seria uma mistura de tudo isso? Algo novo, algo que nós nunca imaginamos, algo que nós já vivemos de formas diferentes. Então, será que viver é isso, né? É uma mistura de tudo isso aqui, assim como os grandes navegadores, né? Os grandes, essas grandes navegações passaram também. Então, por outro lado, a vida de cada um de nós, ela pode ser comparada com a aventura cheia de risco empreendida pelos viajantes daquele período, não é isso? Porque assim como eles passam por todo esse medo, por todos esses anseios de viver, de ir em busca de novos caminhos, de novos horizontes, nós também passamos por isso diariamente. Nós não sabemos o que nós vamos viver além do horizonte, além desse horizonte que nós já enxergamos, né? O que existe além desse horizonte, né? O horizonte das nossas vidas. Então, se a gente for comparar essas grandes navegações, o medo desses grandes navegadores, né? Nós vamos ver que tem muito, na verdade, muito parecido com o medo que nós temos de
o que nós vamos encontrar adiante. Então, isso porque conhecemos o ponto de partida na nossa vida, da nossa jornada pela vida, mas desconhecemos o ponto de chegada, assim como os navegadores também desconheciam. Eles sabiam que de onde eles saíam, né? Mas o que eles iam encontrar, onde eles iam chegar, como eles iam chegar, a gente não sabe. Da mesma forma, somos nós. Nós sabemos de onde viemos, mas para onde vamos, como nós vamos chegar a esse destino, a esse horizonte, nós não sabemos. Então, é algo novo, né? Então, nós só sabemos o ponto de partida, o de chegada, não. Então, assim como as rotas que que seguiremos em nossa viagem e os percalços que enfrentaremos pelo caminho. Pensem nisso, né, durante a leitura do poema que vocês têm aí na página 7, um poema de Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, ele vai trazer aí um poema que ele trata sobre o quanto é impreciso viver, né? O quanto a nossa existência, ela não traz algo exato, uma exatidão, né? Então, vocês podem ler aí esse poema da página 7, inclusive responder essas perguntas, tá certo? Mas, continuando, se a gente for continuar aqui, né, fazendo essa analogia em relação ao navegar com a nossa vida, a gente pode fazer essa comparação de duas formas. Por exemplo, o navegar de forma externa e o navegar de forma interna. O que seria isso, né? Navegar de forma externa. Seria quando nós vivemos, quando nós exploramos as oportunidades, as possibilidades que existem aqui, ao nosso redor, aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode buscar, né? Então, isso seria uma forma de navegar de forma externa, ou seja, para fora de nós. É algo que a gente consegue ir em busca, né? Pegar, ouvir, enfim, algo que está fora, que está no mundo. Já o navegar de forma interna seria nós explorarmos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos medos, algo que está interno, algo que está dentro de nós. Então, assim como os grandes navegadores, né, se lançaram ao mar para navegar, para ir em busca, explorar novos rumos, novos mundos, nós também podemos fazer isso em relação à nossa vida de forma externa, buscando as possibilidades, novos conhecimentos, né? Novas oportunidades que aparecem, que o mundo nos proporciona, mas também tentando entender, explorar aquilo que está dentro de nós. Então, a gente pode fazer essa exploração, esse navegar, tanto para o mundo quanto para dentro de nós, que é o nosso mundo interior, né? Não deixa de ser o nosso mundo interior, tá certo? Passando a existência humana, ela vai ser sempre rodeada de alguns elementos, né? Eu coloquei alguns para vocês aqui, mas com certeza vocês podem citar vários outros. Então, por exemplo, medos, anseios, sonhos, conhecimento, desejos, dúvidas, tudo isso faz parte da nossa existência, da existência humana. Nós vivemos sempre em busca de conhecimento, da realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos, mas tudo isso eles causam alguns sentimentos, como, por exemplo, anseios, né? Medos. O que nós vamos encontrar? O que a gente precisa fazer para realizar esses desejos? Dúvidas de como prosseguir, de como navegar, né? Nesse mar, nessa imensidão que é o mundo, que é a nossa vida, né? Então, tudo isso causa em nós alguns sentimentos. Então, a existência humana, assim como as grandes navegações, elas estão rodeadas aí desses sentimentos, né? De medo, de conhecimento, de dúvidas, enfim. E que vocês podem citar vários outros aí, né? Assim vocês queiram, certo? Na próxima aula, nós vamos pegar o gancho aqui dos horizontes, né, dessas analogias que nós estamos fazendo até agora, e nós vamos estudar um pensamento do filósofo
Martin Heidegger, tá certo? Não vou iniciar essa aula aqui, esse pensamento desse filósofo, porque senão a aula vai ficar muito extensa, tá certo? Então, como eu já falei, na aula de hoje, atividade na página 7, tá certo? Leiam um poema, interpretem e respondam as perguntas aqui da página 7. Lembrando que eu sempre estarei à disposição para qualquer dúvida, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Qualquer dúvida, é só me perguntar, é só me mandar uma mensagem, tá certo? Está sempre à disposição. Então, tenham todos uma ótima tarde. Até a próxima aula. Fiquem todos bem, tá certo? Até mais.